Agora vamos concluir o estudo sobre a teoria geral da prova. Para isso, o professor Rogério Cury tratará da prova pericial e da prova testemunhal. Fique atento às explicações para resolver as questões de concurso ao final da aula. Vamos lá! Olá, tudo bem? Olha, nós vamos falar nessa unidade de ensino, sobre a prova pericial e a prova testemunhal. Olha só, dois pontos importantes que nós temos em relação à prova. Vamos falar da prova pericial, da prova testemunhal. Os principais pontos sobre a prova pericial e os principais pontos sobre a prova testemunhal. Vamos ao primeiro ponto, prova pericial. Olha só, nós devemos entender que a prova pericial ela só ocorrerá nas infrações penais que deixam vestígios. É isso mesmo. A prova pericial ela é uma prova que nós vamos encontrar nos artigos 158 a 184 do Código de Processo Penal. Nós temos a previsão no sentido de que sempre que a infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Sempre que a infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão, olha só, do acusado. Artigo 158 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal diz assim: a infração penal deixou vestígios, é necessário o exame de corpo de delito. Mas é claro que os concursos públicos acabam trabalhando com questões alternativas. Enquanto o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que sempre que a infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, nós precisamos tomar cuidado em relação àquela hipótese quando os vestígios desapareceram e não foi realizado o exame de corpo de delito. É natural, isso pode acontecer. Os vestígios do crime desaparecem. Imagine um crime de lesão corporal, onde as lesões desaparecem da pessoa, essa pessoa não é submetida ao exame de corpo de delito. E como é que eu provo essas lesões? O Código de Processo Penal, no artigo 167, estabelece que naqueles casos onde a lesão deixa vestígio, mas os vestígios desapareceram, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. A testemunha pode suprir-lhe a falta. Eu digo mais, atualmente não só a prova testemunhal pode suprir a falta. Nós temos a prova fotográfica, a filmagem, né? Nós temos uma fotografia, por exemplo, nós temos mostrando a lesão. Nós temos, por exemplo, uma filmagem mostrando aquela lesão. Então, quando os vestígios desaparecem, não sendo realizado o exame de corpo de delito, nós teremos a possibilidade de trabalhar com a questão da prova testemunhal, da prova fotográfica e outras provas que possam demonstrar aquela lesão. Mas outra questão que chama atenção quando nós falamos da prova pericial diz respeito ao número de peritos. Escute lá. Atualmente no Brasil, quando nós falamos em peritos dentro dessa prova pericial, vale a seguinte lembrança: o número de peritos oficiais, o número de peritos oficiais no Brasil, 1. Número único, 1. Caso naquela localidade não existam peritos oficiais para a realização daquela perícia, deverão ser nomeados os chamados peritos não oficiais. É isso mesmo, os peritos não oficiais,
eles são conhecidos como peritos louvados. É isso mesmo. E o número de peritos não oficiais, número de 2. Olha só, peritos não oficiais 2, perito oficial 1. E agora percebam a seguinte questão. Para esses peritos não oficiais serem nomeados, eles precisam, número 1, diploma em curso superior. 2, que sejam pessoas idôneas. 3, que tenham capacidade técnica para a natureza do exame que vão realizar. Por exemplo, se é uma necrópsia, conhecida também como autópsia, a formação deve ser uma formação técnica na área de medicina, via de regra. Mas não é só. O perito não oficial, quando nomeado, o Código de Processo Penal estabelece que ele deve aceitar o encargo, salvo o escusa atendível. Mas a regra é clara. Quando o perito não oficial é nomeado, ele deve aceitar o encargo. E detalhe importante que você deve lembrar quando nós falamos na questão do exame de corpo de delito das perícias em geral, tá? É que o exame de corpo de delito pode ser feito a qualquer dia e a qualquer hora. A qualquer dia e a qualquer hora. E o Código de Processo Penal estabelece que o prazo para a realização do laudo, não é do exame, realizado o exame, o laudo terá prazo para ficar pronto de 10 dias. Essa é a regra. É claro que, analisando o caso em concreto, algumas perícias, o laudo, não é possível que esse laudo fique pronto em 10 dias. Mas o Código de Processo Penal prevê o prazo base de 10 dias para a elaboração do laudo pericial. Ok? Muito bem. Nós temos ainda, dentro do Código de Processo Penal, a questão da chamada prova testemunhal. A prova testemunhal, ela vem regida nos artigos 202 a 225 do Código de Processo Penal. 202 a 225 do Código de Processo Penal. A primeira questão a ser levantada sobre a prova testemunhal é que toda pessoa poderá ser testemunha. Nós partimos desse pressuposto. No Brasil, toda pessoa poderá ser testemunha. Isto é a base do Código de Processo Penal, do artigo 202. E a testemunha prestará compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer o crime de falso testemunho, o crime do artigo 342 do Código Penal. Olha só, a regra é que toda testemunha presta depoimento por meio oral. A testemunha não prestará depoimento por escrito. Essa é a regra, ok? Essa é a regra. Testemunha prestará depoimento oral. Não prestará depoimento por escrito. Agora, veja só. É claro que vale a lembrança que alguns concursos públicos trabalham com a questão de presidente da República, vice-presidente da República, ok? O presidente da República, o vice-presidente da República, esses indivíduos poderão prestar o depoimento por escrito. Esta base, ok? Esta base nós vamos encontrar também no Código de Processo Penal. Novidade do Código de Processo Penal. Novidade do Código de Processo Penal. As testemunhas que se sentirem humilhadas, amedrontadas, menoscabadas com a presença do acusado em audiência serão ouvidas por videoconferência ou sistema análogo, salvo se não houver sistema de videoconferência. Caso não haja sistema de videoconferência,
Caso não haja sistema de videoconferência, a testemunha permanece na sala de audiências e o acusado é retirado. Ok? Vale ainda lembrar que existem pessoas proibidas, impedidas de serem ouvidas na condição de testemunhas. Olha só. Pessoas que, em razão de sua profissão, ofício, ministério ou função, tomaram conhecimento do fato, elas estão proibidas de depor como testemunhas. Por exemplo, o advogado. O advogado que recebe a confissão do crime do seu cliente no seu escritório, futuramente, se ele não é mais advogado no caso, ele está proibido de depor. Mas cuidado, o Código de Processo Penal diz assim: existem testemunhas proibidas de depor porque tomaram conhecimento do fato em razão de sua profissão, ofício, ministério ou função, mas poderão prestar depoimento se desobrigadas pela parte interessada. Existem pessoas que, mesmo desobrigadas pela parte interessada, estão proibidas de depor como testemunha. É o caso do advogado, o Código de Ética o proíbe. É o caso do padre, o Código Canônico o proíbe. Ok? Vale ainda lembrar que tem pessoas que não estão proibidas de depor, mas elas podem se eximir da obrigação de depor. É isso mesmo. Existem pessoas que excepcionalmente poderão se eximir da obrigação de depor, dizer não vou. Isso é exceção. A regra é que a testemunha não pode se eximir da obrigação de depor. Mas, excepcionalmente, o Código de Processo Penal prevê que algumas pessoas podem se recusar a depor. E quem são elas? O ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, o irmão. Essas pessoas, pelo grau de parentesco que têm, ou pelo grau de relação que têm com a pessoa do acusado, podem se eximir da obrigação de depor. Mas se essas pessoas quiserem depor, elas podem ir a juízo e falarem o que sabem sobre os fatos. Mas essas pessoas que podem se eximir da obrigação de depor, quando vão a juízo, não prestarão compromisso ao depor. Ok? Ainda vale a lembrança que pessoas que não prestam compromisso ao depor não serão consideradas na condição de testemunhas, e sim de informantes ou declarantes, assim como os menores de idade, os doentes mentais e os deficientes mentais. Olhe, eu trago aqui uma questão. Agente da Polícia Federal, prova CESP 2012. Olha só. Com base no direito processual penal, julgue os itens que seguem. E aqui é uma prova adaptada. Nós adaptamos a prova e veja lá se esse item nós temos que julgar se é errado ou se esse item é certo. Veja o que diz aqui. De acordo com as inovações na legislação específica, a perícia deverá ser realizada por apenas um perito oficial. Tá certo. Portador de diploma de curso superior. Certo. Contudo, caso não haja na localidade perito oficial, o exame poderá ser realizado por duas pessoas idôneas. Certo. Portadoras de diploma de curso superior. Certo. Preferencialmente na área específica do exame. Certo. Nesta última hipótese, serão facultadas a participação das partes com a formulação de quesitos. Não. As partes, elas não podem participar da perícia. Elas só podem atuar após a perícia ser realizada. Após a perícia ser realizada. As partes, diz ainda aqui, podem indicar assistente técnico, que poderá apresentar pareceres durante a investigação policial, em prazo máximo a ser fixado pela autoridade policial. Isso também não está correto, não está previsto em lei. Então percebam, a nossa escolha aqui por prova pericial e prova testemunhal
por conta que as provas dos concursos públicos, via de regra, como é o caso da prova CESP que nós citamos aqui, elas trabalham numa mesma questão, com prova testemunhal e com prova pericial. E essa afirmativa estaria errado por conta da sua segunda parte. Ok? Pois bem, então com isso nós encerramos. Até mais. Com isso, concluímos nosso estudo sobre a teoria geral das provas. Avalie seu aprendizado resolvendo o quiz e se tiver qualquer dúvida, assista novamente às aulas. Até a próxima!